Um livro que se passa na Idade Média. Temos conspiração, brigas pelo poder, intrigas dentro da igreja. Eu estou falando do livro Os Borgias, do escritor Mário Puzo. Este livro aqui. Mas antes de começar, deixe-me me apresentar. Meu nome é Roberjan Cardoso e aqui nós conversamos e divagamos sobre livros. Agora deixa eu pedir um favor, se inscreve no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Isto ajuda muito o canal a crescer. Agora, começando o vídeo mesmo, começando o assunto, a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês sabem quem é Mário Puzo? Lembram do Mário Puzo? Se vocês não estão lembrados, eu vou fazer vocês lembrar agora. Fazer vocês lembrarem agora. Mário Puzo é autor do livro O Poderoso Chefão. Mário Puzo também trabalhou como roteirista da franquia de filmes O Poderoso Chefão. Se você não lembrava, provavelmente agora você deve estar se lembrando, porque O Poderoso Chefão é muito conhecido, né? Com certeza, no mínimo, vem à sua cabeça o nome do filme ou o nome deste livro, né? Então, o Mário Puzo é autor deste famoso livro chamado O Poderoso Chefão. E ele escreveu este livro aqui chamado Os Borgias. Borgia é o sobrenome de uma grande família. Segundo a capa do livro, seria a história da primeira grande família do crime. E aqui, neste livro, conta a história desta grande família que vivia na Idade Média. Esta grande família, ela era comandada por um homem chamado Rodrigo Borgia, um patriarca chamado Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia, no começo do livro, ele nos é apresentado como um cardeal da Igreja Católica. Passa-se algumas páginas e você verifica ali que, através de um conclave, ele passou de cardeal para papa. Ele acaba se tornando papa e então ele passa a ser conhecido como o Papa Alexandre VI. As ideias do Rodrigo Borgia, já quando ele era cardeal e também depois que ele vira papa, não eram ideias assim muito divinas. Na realidade, assim, está mais assim para ideias bem terrenas mesmo, né? Ele até pensava em questões divinas algumas vezes, mas não era muito convincente aqui durante o enredo do livro. O que ele tinha em mente ao virar papa, e já quando ele era cardeal, era o quê? Era ter mais poder, ter mais influência, deixar o seu nome conhecido, deixar o seu legado. O negócio dele era bem terreno mesmo, tá? Ele queria ter influência política, queria comandar ali a igreja para ter acesso ao poder todo ali, comandar os territórios pertencentes à igreja. E assim que ele é promovido a papa, ele já começa a botar ali os seus planos em prática, tá? Como, por exemplo, ele já começa a fazer alianças com as pessoas para ter mais influência política. Ele casa uma de suas filhas com um aristocrata de um reino ali próximo para fazer já uma aliança, quem sabe uma aliança militar, uma aliança política, uma aliança se caso ele precise de ajuda para defender o seu território. Ele dá um cargo de cardeal para um de seus filhos e para o outro filho ele dá um cargo de comandante das tropas papais. Ou seja bem, ele já está ali fazendo as suas artimanhas para aumentar o seu poder, para aumentar a sua influência, para aumentar o seu reinado. Então esta é a ideia, porque ao se tornar papa, ele se tornava ali ao mesmo tempo, ali era como se fosse um rei, tá? Detentor das propriedades da igreja. Então ele já tem um poder mesmo que de um rei assim que ele virou papa. Mas uma das perguntas que você deve estar me fazendo agora é a seguinte: mas Roberjan, você falou que ele era cardeal e que ele era papa, e você falou que ele tinha filhos? Como assim? Ele é cardeal, ele tem filhos? Não entendi isso. Bom, você entendeu bem, foi isso mesmo que eu disse. O que acontece? Se você pesquisar aí no Google Papa Alexandre VI, você vai perceber que esse Papa ele foi um pouco controverso. Vão vir algumas informações para você. Você vai perceber que muitas das coisas que ele fazia não eram condizentes com a doutrina da Igreja Católica, não eram condizentes com um membro da Igreja Católica. Não eram condizentes, nem muito menos eram condizentes com o Papa, né, com o cargo de Papa. Ele fazia muitas coisas controversas. E dentre essas coisas controversas ali, estavam, por exemplo, o relacionamento com várias mulheres e também a questão dele ter tido filhos. Então ele tinha filhos mesmo, e isto você vai perceber ali se você for dar uma pesquisada no Google.
E essa questão de ele ter filhos traz até uma das principais características para esse livro aqui relacionado ao Rodrigo Borgia, que é o amor que ele tem pelos filhos, tá? Você vai verificar no livro ali que ele de fato é apaixonado por esses filhos, ele tem muito orgulho desses filhos. Não à toa, assim que ele vira papa, ele começa a dar cargos para os filhos, começa a tentar casar a filha e sempre preocupado, ele vai se preocupar com a vida deles porque vão tentar atacar ele e a família dele, mas ele sempre vai botar em primeiro lugar os filhos dele. Você vai ver o quão apaixonado por esses filhos ele é. Então, o livro, ele começa nessa questão, ele vai girar em torno disso, da família Borgia e da tentativa de aumentar o poder, da tentativa de conquistar mais influência dentro da igreja e fora da igreja por parte do Rodrigo Borgia e por parte de seus filhos. Então vai girar ali em torno do Rodrigo Borgia e dos seus filhos. Para você saber, ó, ele tem ali 4 filhos, eu consigo citar o nome de 3 aqui que eu anotei, ó, Lucrécia, Joffre e César. Destaque-se aí o personagem César, que é filho do Rodrigo Borgia. O César, na minha opinião, ele é um dos personagens que dá maior movimentação aqui, que dá maior dinâmica para este livro. Ele é um personagem assim tão bom quanto o Rodrigo Borgia. O César é o personagem ao qual o Rodrigo Borgia dá o cargo de cardeal para ele. E quando ele recebe esse cargo de cardeal, ele é uma pessoa bem nova, tá? Ele tem menos de 20 anos de idade. Então imagina uma pessoa com menos de 20 anos se tornando cardeal da Igreja Católica. Veja o poder que essa pessoa já conquista tão nova, né? E também veja o poder que tinha o Rodrigo Borgia. Só que você começa a perceber que o César, ele não queria ser cardeal. Ele não encara isso como uma bênção. Ele encara essa questão dele virar cardeal mais como um cargo para a vida dele, mais como um encargo, dizendo melhor, tá? Ele considera uma carreira que ele não tem muita atenção, ele não quer muito ser clérigo. Tanto é que ele começa a conversar, ele vai lá conversar com o pai dele e chega e fala, ó pai, a situação é a seguinte, essa vida de clérigo aqui não é para mim, eu não quero ser cardeal, eu não quero. Muitas das vezes você vai perceber que acha que ele meio que nem acredita na fé cristã, ele nem acredita na doutrina da Igreja Católica, e ele está ali como cardeal mesmo assim, né? O fato é que ele vai ficar um tempo como cardeal, mas depois, com o desenrolar da história, ele vai conseguir o verdadeiro cargo que ele quer, que é o cargo de comandante das tropas papais, porque você vai perceber que a característica principal do César ali é meio que gostar de ser militar, tá? Ele adora essa questão militar, ele adora ir pra guerra, ele adora bater de frente, ele adora lutar, ele gosta de ver sangue, gosta de ver espada, e você vai ver que ele vai ser um bom estrategista militar. Então, a história vai se desenrolar e ele vai conseguir esse cargo que anteriormente pertencia ao irmão dele. E com o desenrolar da história, ele assume esse cargo e ele mostra qual é o verdadeiro dom dele. Ele vai para a linha de frente, ele vai para a batalha, ele vai lutar e você vai ver espada para tudo que é lado. Assim que ele tiver ali o poder, ele vai incursão militar atrás de incursão militar. Ele vai conquistar um território atrás do outro território, sabe? Tipo, ele é muito bom nessa questão militar. Ele realmente tem o dom para isso. E na minha opinião, na minha visão aqui no livro, o César foi um dos personagens que deu melhor dinâmica para esse livro. Ele acelerou o ritmo deste livro, tá? Então temos vários personagens, a história vai girar em torno desses personagens, mas os personagens que mais me chamaram a atenção foram o Rodrigo Borgia e o César. Agora que eu já falei um pouco do enredo do livro para vocês, eu quero fazer algumas observações que eu considero bem pertinentes. A primeira observação se diz ao fato que este livro aqui, chamado Os Borgias, do Mário Puzo, é um livro de ficção histórica. O que eu quero dizer é que tem pessoas que confundem ficção histórica com um livro de história, e são coisas diferentes, tá? Numa ficção histórica, nós temos aqui já o que o próprio gênero diz, um pouco de ficção e um pouco de história. Então, nem tudo que está no livro, de fato aconteceu. Nem tudo que está no livro é verdade, de fato aconteceu, digamos, nos eventos históricos. Aqui nós temos personagens reais, como é o caso do Papa Alexandre VI, e teremos personagens fictícios, que você vai se deparar ao ler a obra. Às vezes também datas são mudadas, não são colocadas exatamente nas datas que ocorreram, elas podem ser aumentadas, diminuídas, ou simplesmente mudadas para dar uma melhor dinâmica ao livro.
Esses personagens e eventos podem ser ali distorcidos um pouco também para melhorar a dinâmica, tá? O autor usa esses artifícios para deixar o livro assim um pouco mais atrativo à leitura. Senão, poderia correr o risco de o livro se tornar um pouco enfadonho, tá? Então eu faço essa observação porque tem pessoas às vezes que ficam falando, mas isso aqui não foi exatamente assim que aconteceu na história, não foi desse jeito, não foi daquele jeito. Mas a realidade é esta mesma, tá? É uma ficção histórica. Temos aqui uma parte que é ficção e outra parte que pode ser ali que de fato aconteceu, que pode estar relacionado a um personagem que de fato existiu, tá bom? É só uma primeira observação para vocês. Agora, ainda relacionado à questão desse livro ser uma ficção histórica, eu tenho mais uma outra observação bem interessante. Na realidade, este gênero chamado ficção histórica é um dos gêneros que mais me atrai assim para a leitura, porque acontecem várias coisas, temos várias nuances relacionadas a este gênero. Aqui, neste livro, por exemplo, tem um acontecimento bem bacana que eu adoro quando acontece, quando eu estou lendo uma ficção histórica, que é a aparição de personagens que de fato existiram na vida real, personagens muito famosos e muito conhecidos. Como, por exemplo, neste livro, nós vamos ter dois personagens. O primeiro que eu vou citar é o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, ele aparece num contexto onde ele vai aqui ceder uma de suas invenções para o personagem César. Essa invenção se trata de uma arma de guerra que foi inventada pelo Leonardo da Vinci. E ele cede essa invenção e ainda ensina o César a lutar. Posteriormente, o César vai usar esta arma de guerra que foi inventada pelo Leonardo da Vinci para até fazer uma incursão militar. E se eu não me engano, ele vai até obter sucesso com esta arma de guerra. Então veja que interessante a aparição do Leonardo da Vinci aqui neste livro. Um outro personagem que é muito legal, que também é muito conhecido, é o Nicolau Maquiavel. O Nicolau Maquiavel também vai ter uma participação nesse livro. Ele vai aparecer num contexto onde ele dá conselhos políticos, onde ele dá conselhos de guerra, ele vai aconselhar a nobreza, ele vai aconselhar o próprio Papa ali sobre umas questões políticas e sobre umas questões militares. E todo mundo vai sempre estar ouvindo ele ali, prestando atenção no que ele diz, porque os dizeres dele são bem inteligentes, bem interessantes, tá? Então, vai ser um contexto bem bacana também que o Nicolau Maquiavel vai aparecer. É óbvio que esses dois personagens, eles não vão aparecer o enredo do livro inteiro, porque o foco, o cerne aqui, é a família Borgia, e o livro vai girar em torno da família Borgia. Ou seja, esses dois personagens vão ter uma aparição breve, mas mesmo assim vai ser uma aparição bem interessante, que enriquece ainda mais o enredo deste livro. Ainda ligado ao fato desse livro ser uma ficção histórica, veja quantas nuances interessantes este gênero ficção histórica nos traz aqui para nós conversarmos e divagarmos, né? Ainda ligado a este fato, nós temos aqui no livro relatado um fato histórico bem interessante. Nós temos aqui a assinatura do tratado conhecido como Bula Intercoiteira. Eu gosto muito de história e assim que eu vi esse tratado aqui, eu já lembrei e achei até interessante anotar para trazer aqui quando eu fosse fazer um vídeo sobre este livro. Esta Bula Intercoiteira, talvez você não esteja lembrado desse tratado, tá? Este tratado, ele antecedeu a assinatura do Tratado de Tordesilhas. A Bula Intercoiteira, ela foi intermediada pelo Papa Alexandre VI e ela dividia as Américas ali entre Portugal e Espanha. A diferença ali, a principal diferença entre o Tratado de Tordesilhas e a Bula Intercoiteira é que quando a Bula Intercoiteira ela foi assinada, quando ela foi promulgada ali, ainda não se sabia a verdadeira dimensão das Américas. E posteriormente foi descoberto que as Américas poderiam ser muito maior. Então foi substituído ali a Bula Intercoiteira pelo Tratado de Tordesilhas. Veja que interessante, mais um acontecimento histórico para nós conversarmos aqui devagarmos, né? Mais uma coisa que você aprendeu aqui neste canal do Roberjan Cardoso, né? Então eu acho que eu mereço um like e a sua inscrição, assim eu espero, hein? Mas, dando continuidade, ainda temos mais uma observação com relação a este livro ser uma ficção histórica. Como eu falei para vocês, é um gênero aqui riquíssimo e um excelente gênero para você iniciar na leitura também, tá? Mas agora a observação ela já não é uma observação tão elegante, tão galante. É uma observação já um pouco assim mais obscura, um pouco que eu tenho que fazer uma advertência para vocês, podemos dizer. O gênero ficção histórica, ele é um gênero que ele requer ali contextualização de época, né? Então, o autor, por vezes, ele vai colocar ali
vai colocar ali visão de mundo da época em que o livro se passa, ele vai colocar costumes da época em que o livro se passa. Este livro, chamado Os Borgias, do escritor Mário Puzo, ele se passa na Idade Média. Então, o autor aqui ele refletiu alguns costumes daquela época. O problema não, né? A questão é a seguinte, a questão é que alguns desses costumes não são tão comuns à nossa época. São costumes que você vai ler, vai se deparar com ele ali no livro e você vai sentir uma certa ojeriza ao ler essa questão, ao ler esse costume, ao ler este fato que está sendo narrado, tá? Você vai ver que são costumes assim um pouco escabrosos ou no mínimo estranhos e inconvenientes de serem lidos, né? Como por exemplo, neste livro aqui é narrado uma cena de incesto. Um irmão e uma irmã vão ter ali relações sexuais. E não para por aí. Iguais a esta cena, ou semelhantes a esta cena, vão ter 2 ou 3. Vai ter até uma cena onde terão telespectadores ali assistindo uma relação sexual para confirmar, para ratificar que o ato de fato foi consumado e assim o casamento foi consumado, para que assim a aliança possa dar prosseguimento e ela tenha sido confirmada, selada ali nos termos do livro, tá? Então vão ter costumes nesse sentido. Veja que esse último costume que eu falei para vocês aí, essa última cena também aí, é uma cena bem assim, diferente e difícil, né, de ser digerida, né? Bem complicada de ser lida. É uma cena assim, podemos dizer que no mínimo vai ter que causar uma ojeriza ao se deparar com esta parte do livro. Mas é uma advertência que eu tenho que fazer, né? Aqui eu prezo pelas observações, gosto de fazer observações para caso você veja o meu vídeo, vá ler o livro, já tenha ciência disso, né? Eu tento ser aqui muito verdadeiro, né? Muito sincero com as coisas que eu falo aqui no vídeo, tá? Agora, já para finalizar este vídeo aqui, fazendo as observações finais, eu acho esse livro do Mário Puzo, ele é um livro bom, tá? Um livro até às vezes, assim, por vezes muito bom. Mas, como eu disse para vocês, eu gosto muito de ser sincero com vocês. E eu posso dizer assim, com a maior sinceridade, que na minha opinião, este livro, ele poderia ter sido melhor. Ele poderia ter sido mais desenvolvido. Uma coisa que eu percebi aqui no livro que foi o seguinte, teve uma sucessão de fatos que foi colocada aqui neste livro. Porém, muitos dos fatos não foram bem desenvolvidos. Eu acho que poderia ter sido melhor desenvolvido. Jogava-se um fato e desenvolvia-se muito pouco. Jogava-se outro fato e discorria-se muito pouco sobre esse outro fato. Talvez eu tenha pensado desta forma porque eu já li alguns outros livros, por exemplo, do autor Ken Follett, livros que também se passam na Idade Média. E lá, nesses livros do Ken Follett, como por exemplo o livro Pilares da Terra, o escritor sempre discorria muito sobre esses fatos. Ele tinha uma certa prolixidade que era interessante para o livro. O fato do Ken Follett ser prolixo deixava o livro, em várias partes do enredo ali, muito interessante, muito boa de ser lido. Por exemplo, no livro Pilares da Terra, que nem eu falei para vocês, tem um personagem chamado Tom o Construtor, e ele constrói aquelas catedrais góticas. E lá naquele livro, o Ken Follett vai colocar ali na descrição toda a construção, como é feita a construção daquelas catedrais góticas. Ele vai explicar o que é uma nave, ele vai explicar como que se encaixa as pilastras ali, os pilares. Ele vai fazer isso com a maior prolixidade do mundo. Mas esta prolixidade, no contexto do livro do Ken Follett, ficou muito, mas muito boa assim de ser lida. Eu fiquei realmente apaixonado pela escrita daquele autor. E eu acho que se o Mário Puzo tivesse pegado um pouco dessa prolixidade do Ken Follett, tivesse pegado essa prolixidade emprestada, eu acho que esse livro aqui teria sido muito melhor do que ele foi. Para expressar assim o quanto eu gostei do livro, vou dar uma nota aqui de 1 a 10, que 1 a 10 eu acho que eu consigo me expressar bem. Eu consideraria esse livro aqui uma nota 6,5. E se ele tivesse sido um pouco prolixo, desenvolvido um pouco mais, um pouco melhor os fatos que aqui foram descritos, eu acho que esse livro poderia ter tido aqui uma nota 9,5 facilmente, tá? Porque é um livro bom, mas realmente foram muitos fatos aqui que foram jogados e pouco desenvolvidos. Mas agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês já leram esse livro chamado Os Borgias, do escritor Mário Puzo? Se vocês já leram, deixa aí para mim nos comentários. O seu comentário é muito importante para esse canal.
Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isto ajuda muito o canal a crescer. A sua inscrição é muito importante mesmo para esse canal crescer. E também navegue pelo canal e veja outros vídeos do canal. Uma visualização sua em qualquer outro vídeo desse canal ajuda muito esse canal a crescer. Eu sinto que este canal cresce a passos de tartaruga. Gostaria eu que esse canal crescesse a passos de lebre. Isto me agradaria muito, tá bom? Então, por este vídeo era isso. Muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo.